continuando aqui nossas questões sobre conjuntos, a terceira questão diz o seguinte: sejam x, y e z conjuntos não vazios, provar os itens dados, né? Então, o primeiro item, letra A, provar que x inter y união z é igual a x interseção y união x interseção z. Então, como a gente sabe, a igualdade entre conjuntos é para provar que dois conjuntos são iguais, né? Para provar que A é igual a B, eu tenho que provar que A está contido em B e que B está contido em A. Então, eu tenho que mostrar que esse conjunto está contido nesse e que esse conjunto está contido nesse. Para mostrar isso, basta eu pegar um elemento, né? A ida, digamos assim. Tenho que pegar um elemento que está dentro desse conjunto e mostrar que está dentro desse outro aqui. Então, seja x pertencente a x interseção y união z. Se isso acontece é porque x pertence a x1 e x pertence a y união z, certo? Então, x pertence a x, né? Já que a interseção vira um i. E a união vira um ou. Então, e x pertence a y ou x pertence a z. Então, eu posso reescrever como sendo x pertence a x e x pertence a y, né? X pertence a x e x pertence a y, ou x pertence a x e x pertence a z. Então, eu separei aqui pelo ou, né? Eu sei que o x pertence a x e aí ele vai pertencer a y ou a z. Então, significa que o x pertence a x e ao y, ou então o x pertence a x e a z. Mas aqui eu posso trocar esse i pela interseção. Então, significa que x pertence a x inter y ou x pertence a x inter z. E novamente o ou ele é a união. Então, eu tenho que x pertence a x inter y união x inter z. Portanto, eu peguei um elemento que pertence a esse conjunto e verifiquei que ele pertence a esse outro. Ou seja, significa que esse conjunto x inter y união z está contido em x inter y união x inter z. Certo? Agora temos que provar a volta. Ou seja, eu vou pegar um elemento desse conjunto, que é esse aqui, e mostrar que está nesse outro. Então, seja x pertencente a esse conjunto, x inter y união x inter z. Então, se isso acontece, é porque x pertence a x inter y, ou, né, a união vira ou, x pertence a x inter z. Mas essa interseção é o i, né? Então, significa que x pertence a x e x pertence a y, ou x pertence a x e x pertence a z. Mas aí a gente pode ver como sendo x pertence a x, né? Já que eu tenho aqui a condição em ambos os passos. Então, x pertence a x, ou e x pertence a y, ou x pertence a z. E aí esse ou aqui, ele vai virar a união, né? Então, significa que x pertence a x
e x pertence a y união z. E para concluir, esse i vira interseção, então significa que x pertence a x interseção y união z. Portanto, o elemento que pertence a esse conjunto também pertence a esse aqui de baixo, né? Então, o elemento pertence a esse conjunto e pertence a esse. Portanto, daqui eu vejo que x inter y união x inter z está contido em x inter y união z. Como um conjunto está contido no outro, então eles são iguais. Portanto, vale a igualdade dos conjuntos. Continuando agora para o item B, né? Eu tenho que y está contido em z. Isso significa que x menos z está contido em x menos y. Então, eu tenho que pegar um elemento desse conjunto, x menos z, e mostrar que ele está contido em x menos y, sabendo que vale essa condição aqui, y está contido em z. Então, seja x pertencente a x menos z. Pela definição de diferença de conjuntos, né, isso significa que x pertence a x e x não pertence a z, certo? Então, pela definição de diferença, temos que vale essa condição. Mas o y ele está contido dentro do z, né? Então, se esse elemento não pertence a z, obrigatoriamente ele também não vai pertencer a y. Então, isso significa que x pertence a x e x não pertence a y, tá? Então, novamente, pela definição de diferença, isso significa que x pertence a x menos y. Ou seja, dado um elemento em x menos z, eu mostrei que ele pertence a x menos y. Portanto, significa que x menos z está contido em x menos y. Tá? Então, só para reforçar essa passagem aqui, né, digamos que eu tenho um conjunto z e um conjunto y aqui dentro. Então, se esse elemento não pertence a z, então ele está aqui fora, certo? Então, se ele não pertence a z, é claro que ele não vai pertencer a y, já que o y está contido em z e ele está fora, certo? Então, só para reforçar essa passagem aqui. Dando continuidade aqui para o item C, mostrar que o complementar de x inter y é igual ao complementar de x união complementar de y. Aqui, ao invés de a gente usar igual a letra A, para mostrar que um está contido no outro, a gente pode usar o se somente se aqui e vai funcionar da mesma forma, certo? Eu vou partir de um elemento aqui para chegar nesse outro lado. Então, seja x pertencente a esse conjunto, complementar de x união complementar de y. Mas isso só vai acontecer se e somente se x pertence ao complementar de x ou x pertence ao complementar de y, certo? Que é a definição aqui do ou, né, da união. Mas isso vai acontecer se e somente se, né, pela definição de complementar, se x pertence ao complementar, então ele não pertence ao conjunto. Então, x não pertence a x ou x não pertence a y. Daqui eu posso até fazer um desenho, né? Aqui eu tenho um conjunto x, aqui eu tenho um conjunto y. Então, dessa informação, se x não pertence a x, então ele está ou aqui dentro desse conjunto y ou ele está fora do conjunto. Da mesma forma, se o x não pertence a y, ou então ele está aqui dentro do conjunto x, ou ele está fora. Então,
Em ambos os casos, não temos um elemento na interseção, que é esse pedacinho aqui. Então, em qualquer forma, o elemento x ele não pertence à interseção de x e y. Então, isso aqui acontece se somente se x não pertence à interseção de x e y. Mas se ele não pertence à interseção, é porque ele pertence ao complementar. Então, isso acontece somente se x pertence ao complementar de x inter y, né? Que é essa outra condição. Então, fazendo se somente se aqui, não precisa mostrar que vale a ida e a volta. De cara, a gente já consegue chegar no resultado desejado.